Olá, boa tarde. Hoje não é a Andressa que está aqui. Hoje é a Lu Gama. Sejam bem-vindos para participar aí desse bate-papo com a gente. Um monte de gente linda. Oi, Facina. Facina já chegou. Hoje nós temos umas convidadas. Oi, Fê. Tudo bem? Daniel, só gente linda chegando. Essas lives de sexta do Elvira são muito boas, assim, que a gente começa a matar a saudade de um monte de gente bonita, né? Que por causa do distanciamento social estamos longe. E aí sexta é bom porque a gente começa a ver aqui no chat um monte de gente bonita aí, querida, entrando para participar com a gente. É um prazer, assim. Hoje eu roubei, Facina. Pois é, hoje eu roubei o lugar da Andresa porque o assunto é Canvas. E aí me chamam de Lu Canvas, né? Será por quê? E ela falou, amiga, você faz lá esse bate-papo para a gente poder mergulhar aí nessa ferramenta. Então, hoje ela está assistindo aí com a gente. E tem um monte de convidadas lindas também para participar. Então foi esse o motivo, tá? Então a gente vai falar do Canvas. O Canvas é uma ferramenta de planejamento, só contextualizando aí enquanto o pessoal está chegando. Tem muito material já sobre ele, a gente vem falando sobre Canvas há bastante tempo, né? Desde 2017 no Elvira. Então, se você não conhece nada do que a gente está falando sobre Canvas, coloca lá no Google rapidinho, né? Canvas, que é uma ferramenta, um quadro, né? É um quadro dividido em vários quadrinhos menores e por trás dele tem toda uma metodologia de gerenciamento de projeto. Então foi baseando nisso que a gente trouxe o Canvas para o Elvira em 2017 para aplicar nos nossos projetos. E a gente falou, poxa, isso aqui faz sentido para o planejamento do professor. E aí a gente começou a aplicar no planejamento pedagógico. A gente desenvolveu a tecnologia, né, a abordagem metodológica para aplicar o Canvas de projeto no planejamento do professor. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Quais foram as dores e as alegrias de pegar aí essa ferramenta Canvas e colocar no planejamento estratégico e no planejamento pedagógico, tá? Então, quem quiser mais informações, olha, tem o Fractal, a rede Fractal, então tem lá muita coisa sobre Canvas no Instagram da rede Fractal. Tem muita coisa sobre Canvas no Instagram do Elvira também. E pode mandar direct pra gente a qualquer momento. Eu mesmo que estou ali no Instagram do Elvira, eu respondo e mando mais material para quem tiver interesse em saber com mais detalhes, tá bom? Bem, já tem bastante gente online. Beijo para todas, Aninha, Pantojo, um monte de gente linda aí que eu fui vendo. Eu vou convidar a Bia. A Bia é professora do Elvira, educadora. Esse ano ela está no primeiro ano, mas ela também começou com a gente lá na educação infantil. E em 2017 a Bia participou da primeira turma de professores que implantou o Canvas. Então a gente vai ouvir aí um pouquinho como é que foi essa de topar fazer o planejamento usando essa ferramenta, tá bom? Estamos aguardando a Bia. Olá! Oiê! Tudo bem, querida? Tudo bem, Lu, e você? Tudo ótimo, morrendo de saudade de ver a gente Muito lá naqueles tempo, né? corredores da Meu Deus. escola. Isso aí. Tava aqui dando já um spoilerzinho, né, Bia, que você fez parte lá em 2017, junto com as meninas todas da educação infantil, e foi o primeiro lugar que a gente rodou o Canvas, né, como planejamento. E assim, é para contar as verdades, sabe? A verdade, as dores e as alegrias, como a gente fala. Sim. Então, conta pra gente aí, como é que foi sair dessa zona de conforto? Como é que foi entender essa ferramenta nova?
que vocês passaram, pensaram, enfim, como é que você vê hoje o Canvas? Me conta um pouquinho dessa história. Bom, então, como você falou, né, lá em 2017 que foi implementado o Canvas, foi na educação infantil, né? Na época eu era professora do G5, na educação infantil, então ele foi implementado justamente no segmento que nós estávamos, né? Eu já estava há muito tempo na Elvira, eu já estou há 8 anos na Elvira, então era completamente diferente, era uma novidade. Eu nunca tinha ouvido falar de Canvas, né? Até porque eu não sou de área empresarial, meu irmão não é aqui em casa, ninguém é assim, ninguém trabalha, né, com isso. Então eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí veio aquela novidade, a gente, primeira coisa, pânico, né? A gente pensa, meu Deus, mais um trabalho pra gente, né? A primeira coisa que a gente pensa, né? O trabalho que vai ter, né? E aí, inicialmente, foi isso, assim, quando a gente recebeu o Canvas, foi um trabalho muito grande, né? Então, ele exigiu muito da gente, né? Exigiu muito trabalho mesmo. Por quê? Porque a gente tinha um planejamento que era um planejamento que você mesmo disse que é de gaveta, né? Então, a gente fazia, né, na educação infantil a gente não tinha livro, então a gente não pegava de índice de livro, mas a gente pegava o que a gente ia trabalhar, fazia o planejamento e seguia a vida, né? Então, a gente passou a ter mais trabalho. Então, a gente tinha que sentar a cada 15 dias para construir qual seria o planejamento, né? Então, isso deu muito trabalho para a gente, né? Então, inicialmente, exigiu muito. Então, acho que essa foi a maior dor, assim, né? A gente que, né, que trabalha em escola, que tem sala de aula, sabe o quanto o tempo é precioso, né? O tempo é muito precioso para a gente. Então, a gente tem que ter uma gestão de tempo muito grande. E fazer o Canvas, né? A gente trabalha em parceria, né? Então, na época eu tinha minha parceira de G5, a gente tinha que sentar junto, pensar Cada junto. professora faz o seu, Bia? Como é que é? Cada Não, professor faz o seu? Como é que é? a gente faz o Canvas para a série, né? Então, o G5 a gente sentava com as professoras de G5 e fazia o Canvas com a professora. Então, a gente tinha que se juntar, né? E E inicialmente, esse Canvas é para quanto tempo, assim, de planejamento? 2 semanas. A cada 2 semanas a gente Tá, fazia o Canvas. Então a gente tinha que legal. sentar, né, com a parceira. Então era assim, a primeira semana ficava tranquila, a segunda semana a gente já tinha que começar a pensar no próximo Canvas. Então a gente tinha que sentar e fazer o próximo Canvas. Então ele exigiu bastante tempo da gente, né? Até a gente conhecer. Então tinha que visitar a BNCC toda quinzena. O que a gente vai trabalhar agora, né? O que a gente vai colocar? O que a gente alcançou, o que a gente não alcançou? O que as crianças alcançaram, o que elas não alcançaram? Para a partir disso a gente fazer o próximo Canvas. Então ele exigia muito da gente, né? Então acho que essa era uma das nossas maiores dores. O tempo que a gente levava, né? E o tanto que a gente implementava aquilo. Então, a nossa primeira visão era essa, mais trabalho, né? A gente sempre tem essa impressão, mais E como é trabalho. que foi o custo? E como é que foi o custo-benefício disso? Ok, a gente entende que era o mais trabalho, mas fazia sentido? Fazia. Fazia sentido. Até porque o Canvas, quando ele foi construído na nossa escola, né? Então, ele tinha a ver com o que a gente já fazia, né? Só que ele era um planejamento que tinha a ver com aquilo, mas a gente não conhecia, né? Então, a gente, apesar de fazer sentido pra gente, ele exigia muito por conta disso. Mas sim, fazia sentido, né? Então, apesar de tudo, ele fez sentido, né? E aí, por isso que a gente entendeu e a gente aceitou. Não, a gente precisa conhecer isso e a gente precisa melhorar, né? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, essa foi a nossa primeira visão, né? E aí, com o tempo, né? A gente vai virando melhor amigo do Canvas, não tem jeito. O Canvas faz parte da nossa vida, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu vejo de muito positivo no Canvas, é o fato da organização, né? Então, eu sou muito organizada, como pessoa, eu sempre tive parceiras muito organizadas também, então eu nunca peguei uma parceira que não combinasse comigo nesse sentido. E o Canvas, ele traz organização, né? Por quê? Porque a cada 15 dias você constrói, né, as atividades. Então, naquela semana, você já sabe o que você vai dar, né? Então, isso é organização. A gente não fica em cima da hora tentando descobrir, o que eu vou dar hoje, o que eu vou dar amanhã, né? Não, a gente constrói o Canvas e a gente segue o Canvas. Então, o Canvas é o nosso norte, né? A partir do momento, apesar de dar trabalho para construir, ele dava o norte pra gente. Então, a organização era o maior ponto, né? E o segundo Legal. ponto muito positivo que eu vejo é a intimidade que ele dá pra gente com a BNCC, né? Então, assim, quando a gente fazia o nosso planejamento de gaveta, a gente não visitava a BNCC como a gente tem que visitar quando a gente faz o Canvas, Aham. né? Então, hoje a gente visita ela sempre,
né? Então a gente tem que amarrar os conteúdos, a gente tem que visitar o que a gente já deu para visitar o que para trabalhar, para, enfim, traçar o que a gente vai trabalhar em seguida, né? Então, ele traz muito isso, essa intimidade. Então, se você, meu primeiro ano de G5 era meu primeiro contato com os campos de experiência do G5. E aí você vai criando familiaridade, porque toda quinzena você senta e olha aquilo, e lê aquilo, e vê o que tem a ver. Então, aquilo fazia sentido, né? E no primeiro ano a mesma coisa. Meu primeiro ano de primeiro ano é a mesma coisa. A gente não conhece, a gente começa a conhecer. Hoje, que eu tô há 2 anos no primeiro ano, eu já conheço a BNCC de cor. Por quê? Porque a gente visita muito. Então, ele traz intimidade pra gente, né? Então, por que faz sentido? Por isso. Porque antes a gente não trabalhava só habilidades, né? A gente trabalhava conteúdo. Hoje não, a gente pensa na habilidade. E a partir da habilidade, a gente traça o que a gente vai fazer. Né? Então, a habilidade para a gente é mais importante. A gente precisa atingir aquilo. E a partir dela, a gente pensa na atividade. Antes a gente não fazia isso. A gente pensava em atividade. E aí passava a ser uma coisa que não tinha sentido, não tinha continuidade, né? E o Canvas te ajuda a fazer essa amarração, né? Porque ele traz ali qual é a habilidade daquele período. Aí tem todos os campos de experiência, onde você vai precisar escolher, tá? Qual habilidade eu vou fazer aqui? Exato. Qual atividade eu vou fazer aqui nesse campo de experiência? Porém, ela tem que estar ligada nessa habilidade. Exato. E aí, visualmente, você consegue amarrar, né? E aí a gente pensa, né? Não adianta colocar um monte de habilidade, né? Porque a gente não vai conseguir isso. Então, a gente tem que pensar bem certinho qual é a habilidade para conseguir realmente atingir ela, né? Porque antes a gente só pensava na atividade. Hoje não, se a gente quer amarrar... Eu me lembro que no início vocês chegavam com um canvas lotado de atividade, né? Sim. Lotado, uma criatividade. Falei, amores, vocês vão conseguir fazer isso em 15 dias? Não, vamos! Aí chegava 15 dias depois, então, Lu, metade daquilo a gente não conseguiu fazer. E aí, tudo bem. E tudo bem, né? Exato. E tudo bem. Exato, e assim... Porque aí pega aquilo e leva para o próximo, né? Hoje a gente pensa em uma habilidade e várias coisas, várias atividades que vão permear aquela habilidade, né? Para que a gente realmente consiga alcançá-la, né? Então, hoje a gente já pensa diferente. Legal, Bia. E ele ficava... hoje, agora, na pandemia, a gente mudou, porque agora está todo mundo no online. Uhum. Mas a ideia dele, ele ficava na sala, né? Isso. Como é que foi isso, assim? Do Canvas, do seu planejamento, que antes ficava na gaveta, como você falou, agora ir para a parede da sua sala. Pra gente era muito melhor, porque, claro, fica ali, você vai lá, visita, olha, retoma, né? Muda, né? Porque também o Canvas, ele trazia muito isso pra gente, flexibilidade. Ah, vou mudar, vou passar pro próximo, ou vou tirar, ou não vai dar tempo, vou tirar isso, vou passar para, né? Então, trouxe flexibilidade pra gente, né? No planejamento. E, além disso, eu acho que com as famílias também, né? Então, o fato de estar exposto trouxe muito isso. Às vezes as famílias questionavam muito, né? Que não sabiam o que estava sendo dado, que só sabiam o que era dado na reunião de pais, né? E aí, quando a gente coloca o Canvas, eles sabem o que a gente vai trabalhar ao longo da quinzena. Então, a gente tinha essa abertura do pai poder entrar, olhar o Canvas, né? Então, como era um Canvas para o segmento, às vezes estava na minha sala, às vezes estava na sala ao lado, mas isso não impedia do pai ir lá e falar, não, quero saber o que meu filho vai fazer, né? Então, ele ia lá e visitava. Então, ele trouxe tanto flexibilidade e visualização pra gente, praticidade mesmo, quanto para as famílias, que eu acho que isso também traz conforto, né? Principalmente na educação infantil, Sim. Eu acho, né? Porque no Fundi 1, que não é por campo de experiência, né? Que já é português, matemática, a família consegue ver melhor. As pessoas mais ou menos entendem a lógica, né? Ah, tá tendo trabalho de português, então tá dando português. Na educação infantil, que é campo de experiência, a família ainda não entende essa nomenclatura, né? E aí eles não entendem o que isso tem a ver com tal coisa, né? Então, quando a gente trouxe o campo de experiência para lá, eles começam também a conhecer, né? E aí eles entendem o que a gente está fazendo, né? Legal. Super obrigada. Queria ficar aqui conversando horas e horas com todos vocês. Mas a gente tem aí outras 3 convidadas. Então, Bia, linda, maravilhosa, morrendo de saudade. Obrigada pela sua participação. Imagina, aqui, obrigada pelo convite. Uma honra. A honra é nossa. Gratidão. Obrigada. Beijo. Aí você clica aí para sair, para eu conseguir aí chamar a nossa próxima convidada. Beleza. Beijo, Lu. Obrigada. Beijo. Obrigada.
A nossa próxima convidada, ela é a Thaís. A Thaís é coordenadora pedagógica de primeiro ao quinto ano do Colégio Certos. O Certos é uma escola também aqui de São Paulo. Ele é parceiro nosso através da Rede Fractal. E o Certos fez os cursos, os workshops, né, que a gente oferece na Rede Fractal sobre Canvas, né? Então, acho que foi em 2018, a gestão do Certos veio e eles começaram esse processo. E a Thaís vai vir agora contar um pouquinho para a gente desse... como é que foi aí chegar com Canvas, né, na escola. Tem gente perguntando aonde recebe esse material. Eu falei um pouquinho no início da live. Tem muito material sobre Canvas na Rede Fractal, no Instagram da Rede Fractal. Tem material sobre o Canvas também no Instagram do Elvira Brandão e no Facebook do Elvira Brandão. E pode mandar aí direct pra gente, porque sou eu mesma e a minha equipe que a gente responde os directs pelo Instagram do Elvira. Então, se você pedir lá informações, a gente vai super participar e atender aí. Olá, Thaís! Olá, tudo bem? Tudo bem, querida? Boa tarde. Estava aqui contando um pouquinho de vocês, já te apresentei, falei que você é coordenadora lá do primeiro ao quinto do Certos. E me conta aí, como foi isso? Como chegou o Canvas na vida de vocês, né? Pode contar a verdade, a gente já combinou aqui que pode contar a verdade. Então, como foi que chegou o Canvas lá na vida de vocês? Como é que foi esse processo inicial de implantação? E quais são os ganhos que você percebe agora? Boa, Lu. Bom, o Canvas chegou há 2 anos no Colégio Certos. O primeiro ano que ele chegou, ele veio com uma dupla de professores que fez, né, o curso com a Rede Fractal. E ficou, assim, já tinha uma inquietação, né? Nós tínhamos uma inquietação com o planejamento, onde o planejamento era retirado, né, do material e ficava de gaveta mesmo, né? Não tinha uma movimentação. O planejamento, ele era burocrático, ele era uma burocracia que o professor tinha que cumprir, que nós pedíamos, que tínhamos que deixar lá, né, essa burocracia. E aí, eles chegaram com muita empolgação. Eu lembro quando eles chegaram no colégio, um brilho no olho. Gente, não, vocês não têm noção. E apresentou, e encantou, sabe? Deu um cutucão. Vamos embora, vamos fazer, vamos começar, porque vai ser muito bacana. E o primeiro ano não foi muito legal, Lu, não foi fácil, né? Porque a gente não via muito sentido, né? Os professores não viam muito sentido, a equipe gestora também não conseguia enxergar muito sentido. E aí ele virou também burocracia, né? O Canvas, ele virou a ser cumprida no colégio. Bom, então no final do ano nós fomos estudar, fomos entender um pouquinho mais o Canvas, porque a gente não desistiu, porque é muito legal, a ideia é muito bacana, então tinha alguma coisa errada, né? Alguma coisa estava errada. Onde nós íamos acontecia ir, papo, e lá não ia. Então tem alguma coisa errada nesse troço, vamos ver, vamos estudar. Aí toda a equipe gestora do Colégio Certos vai fazer o curso com vocês também. E nesse curso abriu total, assim, a nossa cabeça. Assim, falando, nossa, cara, a gente tava tudo errado, assim. Tava tudo errado, apaga, né? E a gente voltou numa maior humildade com a equipe. Falou, gente, chamamos toda a equipe. Falou, tá tudo errado. Vamos conseguir. Porque nós estávamos utilizando, né, um Canvas que era muito da personalidade, né? A versão, né, total do Elvira. E se você não montar um Canvas com a sua filosofia, com aquilo que o seu colégio acredita, vai dar errado, porque não tem nada a ver, né? O Elvira fala uma coisa, o Certos fala outra coisa, né? Então, nós montamos um Canvas com a nossa carinha, com a nossa linguagem, e aí fez todo sentido, né? Veio todo, né, um processo de passar para os professores na jornada pedagógica. E no Fundamental 1, é muito bacana. Então, as professoras montam, o Canvas é por série também, eles têm, cada série tem o seu Canvas. E nós temos um dia onde o infantil e até o 5º ano, as professoras das séries apresentam. Então, falam, olha, esse mês, nosso é mensal, daí nós vamos estar falando disso.
Aí, na hora, os professores falam, poxa, eu também vou estar falando isso, já vamos mudar aqui, já pega o post-it, já vai lá, já muda, vamos casar, vamos fazer alguma coisa, e várias... Então, fica muito rico. Então, hoje nós estamos no processo do Canvas no Colégio Certos, ainda namorando, ainda se aperfeiçoando, não está 100%, ainda não é algo que está legal, mas é algo que hoje faz sentido, hoje faz total sentido, tem a nossa cara, é algo que nós acreditamos, porque a gente tem que acreditar nisso, né? Tem que acreditar e ver essa facilitação. Então, os professores ainda estão se apropriando, eles ainda estão né, ficando mais à vontade com essa forma de planejar. Tem professor que já faz assim, ó, de olho fechado, domina, entende. Tem professor que ainda vê assim uma grande dificuldade, e nós estamos junto com esse professor. Estamos em, olha, aqui você vai vendo dentro, você vai vendo dentro da equipe que vai tendo professores e educadores em estágios diferentes, né, Thaís, dessa mudança, né? De sair dessa zona de conforto do planejamento, e aí você vai lidando, o gestor também como líder aí, vai lidando com esses processos, que são processos humanos, né, de mudança, né? Sim. Total. E hoje é bem legal também nós estamos começando a comunicar com a família. Então, hoje a família do Fundamental, eles recebem todo o planejamento que cada série vai trabalhar. Mas não é aquele planejamento, sabe? A página tal. Não é isso, é a habilidade, é voltar na habilidade. Então, nesse mês de setembro, o português vai estar voltado para isso. Matemática vai estar voltado para aquilo, né? Música, educação física, inglês. Você me falou que você compartilha com a família o Canvas, né? Do segmento da série, né? Você compartilha isso. E aí, para a família, deu uma visibilidade, uma compreensão. Achei até bonitinho que você pode comentar sobre isso, que você falou do esforço que você tinha enquanto coordenação de ficar atendendo família e explicando o processo para a família e como isso atualmente se modificou a partir do Canvas. Fala um pouquinho disso. Era um fluxo de energia, tanto da Thaís, né, de ficar atendendo para explicar procedimento, para explicar, não, isso que nós estamos fazendo é por conta disso. Aí a família, poxa, entendi, era isso, então, era isso. Aí passava um tempinho de novo, vinha outra dúvida de outra família, mas por que isso, Thaís? Então, isso é por conta de... entendi. Agora, compartilhando, como a gente demorou para fazer isso, assim, como facilitou, porque hoje a família ela tem um entendimento, ela sabe direitinho o que o seu filho vai estar estudando em cada disciplina, em cada série, e esse fluxo de energia onde era gasto, atendendo, explicando esse procedimento, já está direcionado para melhorar outra coisa, né? Então hoje minha dedicação já vai para outro sentido. Isso facilitou muito, muito mesmo, assim, a vivência e a convivência. E foi muito bonito que você falou que no início não fazia sentido, né? E isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito pra gente. Você pode mandar pra gente o Canvas? Cara, tá livre, tá aí, é domínio público, posso mandar. Se pedir pra você do Certos, você também vai mandar. Só que a gente tem que fazer muito cuidado e falar assim, você precisa entender a metodologia do Canvas e o Canvas precisa ser adaptado para a sua escola, para a sua realidade, né? Porque senão você pega, né, um conceito, uma identidade de uma outra escola e quer colocar na sua, e aí aquilo não fecha. Acho que foi isso que aconteceu no primeiro ano com vocês. E aí a equipe gestora do Certos falou, não, peraí, vamos lá, vamos estudar isso. E aí passaram 2 dias lá com a gente, aprendendo a personalizar o Canvas, a falar, agora faz sentido. Aí voltou para a escola. Aí você falou que sentou com os seus professores e montou o seu, né? E que aí sim fez outro sentido, né? E eu acho que ter essa humildade. Eu cheguei para a equipe e falei, gente, tava tudo errado. Tava tudo errado. Vamos arrumar isso aqui, porque agora vai ser bacana, né? E a equipe veio junto, né? Não, puxa, Thaís, agora sim, então... E eu vi a equipe é muito importante, né? Você ouvir, porque eles falavam assim, quando você pedia, tinha um campo lá, que eu não me lembro agora qual era o campo, eles falavam, a gente não tem nada a ver. Eu falei, não tem mesmo nada a ver tipo com a gente. Colmeia, atmosfera artística, coisas do Elvira, né? Atmosfera literária. E aí vocês foram identificando os seus, né?
Pô, e hoje ele tem a nossa carinha, tem o jeitinho dos certos, as nomenclaturas que estamos acostumados, assim, porque a ideia até é a mesma, só que para o professor não fazia sentido ver aquilo, né? E hoje a gente também tem um Canvas da gestão. Já estamos lá na coordenação, nós temos um Que Canvas também legal. muito bacana. E a ideia, assim, é se aprimorar, entender cada vez mais e cada setor ter o seu Canvas, né? Então, por enquanto, ele é restrito do pedagógico, integral, também tem o Canvas, né? Feito todo mundo junto, ensino médio, educação infantil. Mas a ideia é trazer o planejamento, porque facilita muito, muito mesmo. Assim, quando você coloca, ele é muito sistêmico, ele é muito visual, você bate o olho e você fala, poxa, esse professor tá fazendo isso porque ele vai chegar ali, dali ele vai para cá, papapá, papapá. Então, ele é muito fácil de visualizar, né? E compartilhar com os estudantes, compartilhar com as famílias, isso é incrível, assim. Isso é algo que o Certo sempre acreditou muito, mas faltava essa ferramenta, sabe? Algo estratégico, que foi pensado, que foi estudado para isso. Ele te ajuda a ter uma visão sistêmica, né? Até você falou, um professor já vai olhando o canvas do outro, um segmento já facilmente, porque como ele é visual, para quem não conhece, gente, ele é um cartaz com post-it. Só que Sim. Esse cartaz, ele é dividido em algumas áreas estratégicas que você quer que o cara preencha ali, né? Mas ele é um cartaz com post-it, então ele fica fácil de você comunicar uma ideia. E aí vocês fazem também essa troca de boas práticas, né, Thaís? Isso. E é muito legal, assim, porque às vezes, por exemplo, até tem o Canvas de eventos também, que facilita muito, né? Quando você vai fazer um evento e montar um evento no Canvas, faz total sentido. Economiza, assim, anos, assim, semanas de trabalho, e consegue colocar tudo ali. E tem também, assim, uma parte, assim, que muitas vezes... Até dei um exemplo, né? O primeiro ano eu estava falando de formiga, o terceiro falando de formiga e o sexto ano falando de formiga. E você só tinha essa noção quando tudo já estava acontecendo. Fala, poxa, você está ali apresentando um trabalho de formiga, mas eu vi em algum lugar também dessa escola, tem outra pessoa falando de formiga. E agora com o Canvas e dividindo esse Canvas, o Canvas se falando, porque ele se fala, né? As séries se falam. Então você antecipa isso, você não fica sabendo só na hora que estava aí 3 séries da sua escola falando de formiga, né? E aí isso traz uma riqueza e uma potência gigantesca, assim, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Que bom, que delícia, que bom que, assim, fico muito emocionada com o avanço, né, que vocês tiveram nesse período, saber dessas histórias todas, acompanhar o percurso de vocês. Paloma está aí na live, a Márcia, né, a Andresa, pessoas queridas que acompanham a gente nesse processo. Querida, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Lu, eu que agradeço, sou fã, tenho vocês como mentoras, assim, inspiradoras dentro da nossa prática aí de trabalho. Eu que agradeço, foi muito bom. Que bom, muito, muito obrigada. Um beijo lá a todos do Certo, parabéns pelo trabalho. E agora a gente vai fazer Canvas de retomada, né? Canvas de reabertura da escola, né? Vamos ver o que vai acontecer. Um beijo. A gente está torcendo. Beijo, obrigada. Clica aí para você sair, para poder chamar a nossa próxima convidada. Papo bom, né, gente? Um bando de gente linda aí no chat. Beijo para todas. É minha primeira live, então estou nervosa, não consegui fixar aqui quem são as pessoas, mas daqui a pouco, enfim, a gente coloca lá na legenda, são todas muito queridas. Vou convidar agora a Vânia. Vânia é professora do Elvira Brandão, ela é professora de Química, educadora de Química do ensino médio, do 9º ano, e também é líder dos itinerários formativos. E a Vânia tem para a gente para contar uma relação de amor e ódio com o Canvas, por isso que eu convidei ela. Falei que eu não ia contar isso aqui, mas não me resisto, né? Vânia sempre tem umas falas muito, muito deliciosas, né, Vânia? Estava falando aqui que você tem uma relação de amor e ódio, às vezes, né? Com o Canvas. Sim. Mas, enfim, é linda e seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, gente. Bom, eu passei o Primer, Pantojo, e Vânia também passou o Primer. Pantojo está perguntando, a Nila Legenda. Pantojo perguntou. Ai, gente.
Muito bom estar aqui participando, ser convidada para essa live sobre Canvas, porque para mim assim foi uma dificuldade muito grande aprender a fazer o Canvas. Eu venho de um tempo, né, na área da educação, em que o nosso planejamento era realmente de gaveta, depois passou a ser no livro. Então a gente abria o índice, né, do livro didático e estava ali o conteúdo, aí eu via lá capítulo 1, 2, 3 no primeiro bimestre, 3, 4, 5 no segundo bimestre e assim por diante. Era desse jeito. E aí, claro, a gente foi, não, tem que imprimir isso, tal. Aí veio o Enem, competências e habilidades. Mas antes, assim, de fato, trabalhar competências e habilidades, na prática, isso não existia. Não existia. Só passou a existir quando o Canvas apareceu na nossa vida. E ou a Lugama, né? A Andresa, né? A Lu Canvas, né? E a Lu Canvas, né? E assim, quando vocês trouxeram o Canvas, bem o que a Bia falou, mais uma coisa, assim que a gente pensa, né? O bom é que na nossa escola a gente pode falar isso. A gente pode falar que errou, então vamos tentar, a gente tem uma equipe que nos apoia, então isso é importante. E eu, assim, me desesperei com o Canvas. Ele dava muito trabalho, não vou dizer que ele não dê, ainda mais, assim, em relação ao ensino médio, né, que é onde eu trabalho, né, de nono ao terceiro, porque o nosso foco era conteúdo, objeto de conhecimento. Era esse Por o nosso que ele foco. dá trabalho, Vânia? Explica pra gente. Assim, por que é que ele dá trabalho para preencher? Para mim, o que me dá trabalho, depois que eu consegui aprender a entender aqui o Canvas, o que ele dá trabalho é aquela parte onde eu tenho que acompanhar objeto de conhecimento e habilidade e eu tenho que aplicar a taxonomia de Bloom utilizando metodologias ativas. Então, é fácil, né? Então, muito difícil, gente. Dizer que é fácil... É muito difícil. É muito difícil. Não, é muito difícil. Aí, às vezes, eu escutava, né, professores que faziam, eu faço em 5, 10 minutos. Eu queria matar aquele professor, porque eu demorava horas em um, né? Então, eu tinha 4 para fazer, nono, primeiro, segundo e terceiro. E demorava muito por causa disso. Então, eu tinha, de repente, porque a gente faz por mês, né? O médio é por mês. O da Bia é quinzenal, né? A educação infantil, o nosso é por mês. Então, 4 aulas por semana. Então, eu tenho 2 objetos de conhecimento no máximo ali no mês. E eu posso ter várias habilidades ou uma só. Depende. Só que o problema é você trabalhar a taxonomia utilizando metodologias ativas e chegar no topo da taxonomia, porque senão eu vou ficar no raso, né? Aí vem aquele estudante que vai fazer qualquer avaliação externa e fala, nossa, estava muito difícil. Aí, tudo bem, foi dado, mas se foi dado no raso, objeto de conhecimento, e não foi trabalhada essas habilidades, ele não vai chegar ali no topo. Então, é isso que dava trabalho. E, sinceramente, antes do Canvas, eu nunca pensei nisso, né? Então, assim, por quê? Porque o Canvas está ali. Então, quando a gente estava no presencial, ficava tudo no corredor. Então, na sala dos primeiros anos tem o Canvas, do segundo tem o Canvas, de todos os componentes curriculares. Então, a gente olhava e, nossa, é aqui, eu vou fazer isso. Era o tempo todo. E eu também tirava uma fotinho, né, para poder ter em casa, caso eu precisasse consultar, sempre, né? Então, e outra também, nessa metodologia ativa que usar, eu vou usar Maker, eu vou usar a atmosfera artística, quem que pode colaborar comigo? E antes era tudo sozinha. É aquilo, né? Tipo, só eu sei tudo e eu sou professora de química, né? Eu sou professora de química, então, tipo, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, né? Exatamente. Eu até comentei com elas que quando elas... Bom, essa é uma das coisas, gente, que tem várias para contar. Mas uma delas... Ai, quase que cai aqui. Uma delas é que
quando eles estavam explicando o que era o Canvas, como era, eu já estava ali, né, com aquela cara. Ai, meu Deus do céu, mais um trabalho. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Identidade Adoro. literária. Sabe, tudo isso. Eu falei, gente, eu não preciso de nada disso. Era a minha reação. E aí elas ainda falaram no final, daqui a pouco, quem vai fazer isso são os estudantes. Como assim um estudante vai fazer o meu planejamento da minha disciplina? Como assim? E acontece isso, gente, hoje. Então, assim, eu não acreditava. Eu aprendi, sei fazer, continua dando trabalho, mas eu vejo sentido. Porque se eu não tivesse o Canvas, eu não ia conseguir trabalhar a habilidade do Enem, muito menos da BNCC. Muito menos, se não tivesse o Canvas. E muito menos, gente, inovar. Né? A gente sabe que a educação está passando, já faz tempo por esse processo, né? Vem a BNCC aí trazendo tudo isso para a gente. E se a gente não inovar, nós vamos ficar, né? Então, isso é importante. Agora, quando eu tenho tudo isso no Canvas, aí sim, eu consigo criar, eu consigo ligar os pontos, é tipo um quebra-cabeça. A Lucelena tá na live e ela falou: eu também concordo e me sinto assim quando alguém fala que fez Canva em 10 minutos. Nossa. Eu não acredito. Peço até para ver. Isso mesmo, Lucelena. É assim mesmo. E aí agora, Vânia, você comentou aí, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A gente no Fundo 2 e no ensino médio já está levando o Canvas para construir junto com os estudantes. Sim. Né? Então, esse ano a gente começou, ano passado todo, vocês aprenderam a fazer. E aí faziam uns professores ajudando os outros, com várias, pessoal da colmeia, os educadores especialistas, todo mundo se ajudando. Sim. Mas aí esse ano a gente falou, vamos levar lá para a sala de aula. Como é que é esse processo? Como é que o estudante entra no Canvas? Em que momento eles estão entrando? A turma está entrando no Canvas e como foi isso? Então, gente, por incrível que pareça, os estudantes, eles constroem um trabalho de cocriação com o estudante, em sala de aula, né? Em aula, no nosso momento. Então, todo mês a gente apresenta, agora ele não é mais físico, papel, nós temos ali, a gente utiliza a ferramenta, o Jamboard, onde eles vão colocando os post-its, eles acham o máximo porque são coloridos. Nós levamos o Canvas só preenchido, objeto de conhecimento e as habilidades que a gente considera que é importante trabalhar naquele mês, né? Então, Então, isso ainda é o professor que leva. Sim. E isso vocês tiram da onde? Assim, como é que você chega na conclusão de que aquele mês você precisa, em química, trabalhar determinada habilidade ou determinado objeto? Então, eles fazem... nós utilizamos a Geek, né? É uma plataforma digital onde tem todo o conteúdo que a gente precisa trabalhar, tem os exercícios, tem videoaulas. Foi muito bom, principalmente nesse período para a gente. E eles fazem os simulados, né? Então, através dos simulados, por exemplo, nós temos simulado Enem. Aí tem todo um trabalho de gráficos e é um trabalho individualizado, onde a gente consegue perceber qual a habilidade que faltou naquele estudante. Então, por que ele errou essa questão? Então, se ele assinalou a letra A, tem uma justificativa. A letra B tem outra justificativa. Ou é um problema com interpretação, ou o objeto de conhecimento não foi trabalhado, ou, de repente, ele ficou ali no raso da taxonomia de Bloom. Enfim, são várias análises, são muitos gráficos, e ali, por cada um, a gente pega e vê. Faltou esta habilidade. Então, a classe aí você toda... consegue ver naquela turma, ainda ficou essa defasagem. Então, você leva isso para o Canvas. Aí o professor já leva o Canvas para a turma com essa parte preenchida. Já leva essa de habilidade com a parte preenchida. Bem, habilidade também que a gente considera importante para aquele mês. Além dessa avaliação, a importante do mês também. E aí o estudante recebe a sala de aula toda, a gente compartilha no Classroom, e aí eles começam a trabalhar.
E é muito interessante porque, assim, eles trazem ideias, muitas vezes, que a gente não tinha, não passava pela nossa cabeça. Então, muitas ferramentas eu aprendi com eles, muitas. E ficar rico, onde eu colocaria ferramentas e plataformas, talvez 2, 3, 4, eles colocam 10, né? O Facina falou aí no chat que o Canvas é bem interessante porque dá a opinião de todo mundo. Exatamente. Todo mundo da sala pode trazer uma opinião, colaborar de como aquele conteúdo ou como aquela atividade eles gostariam de trabalhar. Exatamente. Legal, Facina, legal. E eles também dão ideias de como é que eles querem aprender aquilo. A gente queria fazer assim, a gente queria fazer, de repente, eu acho que um jeito é bom, e não é, eu estava totalmente errada, né? Agora, o que eu acho muito legal, que eu vi este mês, foi fantástico, que quando eles viram ali habilidade, objeto de conhecimento, eles falaram assim, Van, a gente vai trabalhar isso, esse determinado assunto em física, ou em biologia, até em geografia. Será que nós podemos fazer alguma coisa junto? Vamos fazer, vamos pensar nisso. Às vezes eu não tenho ideia na hora, eu levo no outro dia, na próxima aula, né? Ou claro. então vamos todo mundo para casa pensar como é que a gente faz. E isso é legal, porque eu não tinha pensado. E eles acabam agindo ali como um catalisador, porque como a turma tem contato com o Canva de todos os educadores, eles sabem como é que integra, né? Exatamente. Eles estão apoiando vocês nessa integração, né? Que legal isso. É fantástico, assim, eu fiquei, assim, surpresa este mês, essas propostas deles de juntar componentes curriculares sem a gente falar nada. Eu não falei nada, eu deixei. Eu só fui, assim, encaminhando, facilitando, e aqui, o que a gente vai fazer? E eu achava muito bonitinho, né? As ideias. Às vezes tinha turma que já trazia uma proposta. Eu estava pensando nisso. É muito engraçado. Muito bom. Então, é isso, gente. Muito bom muito o Canvas. Bom, não linda. sei viver sem o Canvas mais. Muito bom, linda. Eu falei, tá vendo? A Vânia tem essas relações aí, mas é um exemplo muito grande de como a prática, né, tem funcionado. E é bom a gente ter esse ponto de vista do professor que se ressignificou, né, Vânia? Você começa a sua fala aí dizendo, não, peraí, quem sabe o meu planejamento é meu. Quem é você para vir falar, né? E hoje você conclui a sua fala dizendo, nossa, eu não sei viver sem Canvas, né? Não, como é que é essa transformação sua, assim, pessoal? Como é que você vê você como educadora que passou por esse processo? Como é que você olha a Vânia hoje? Então, eu sempre fui rebelde, sempre fui. A pessoa, para me convencer, ela tem que ter argumentos convincentes. Eu vou estudar, eu vou analisar, mas eu tenho que entender. Então, chegar a falar e faz, não, eu quero saber o porquê. Isso para mim é muito importante. Porque se eu não entendo o porquê, como é que eu vou passar isso para alguém? Né? Eu tenho que ter entendido isso. Aí eu consigo ali, o meu olho vai brilhar e vai brilhar o olho do meu estudante. Porque se o meu não brilhar, esquece. Não vai ter sintonia. Então eu digo rebelde nesse sentido. Então, quando vocês duas vieram na minha vida, eu não posso falar muito, senão meu olho já vai encher de lágrima, porque a saudade é muito grande. Mas, assim, eu estava num momento, assim, que a educação, para mim, não estava mais prazerosa, sabe? E eu não entendia o que era. Eu queria mudar, mas eu não entendia nem como, nem o porquê. Né? O porquê, então... E aí começaram essas novidades, e obviamente são novidades, essa inovação ela provoca mudança, uma mudança interna para poder você dar um passo e mudar de fato. Se não tiver uma mudança interna, eu vou dar passo, mas tipo, não vai mudar nada para mim. Eu não vou encantar a minha turma, eu preciso encantar. E todas as propostas de vocês eram propostas trabalhosas, muito. E que para você aceitar isso, tem que entender muito bem, né? E acho que no primeiro momento, a gente sair da zona de conforto é difícil, né? Muito difícil. Principalmente que eu estudei a vida toda em
ensino tradicional e trabalhei muito tempo em escola tradicional. Então, eu me desconstruí inteira. Chegou um momento que eu não sabia nem quem mais eu, tipo, e agora? Falei, vamos, vai, né? Vamos lá. Eu vou ver o que elas querem. E aí eu comecei a me interessar, e estudar, ir atrás. Aí eu entendi o porquê. E aí eu fui buscar o como é que eu vou fazer isso, sabe? Então, foi isso. Hoje eu não consigo, eu não lembro como profissional quem eu era antes. Eu não me lembro. E também acaba provocando uma mudança pessoal também, né? A gente acaba se reconstruindo em outros setores, né? Então foi isso. É trabalhoso, é. O Canvas não é fácil, mas ele tem uma potência que eu vou dizer a vocês que eu não acreditava. E eu vi esse mês. Eles fizeram o Canvas. Que bom. Ai, que lindo. Assim vai todo mundo chorar que está assistindo a live aí, porque é um processo, não é um planejamento, Não, né? não. É quem eu sou enquanto educador Exatamente. e quem eu sou enquanto pessoa É, e que sentido eu vejo nesse trabalho de produção da aprendizagem, né? sim. É mudar aquele mindset que a gente tinha de que eu ensino Isso. e o outro aprende. Não, eu não ensino nada. Não. Eu possibilito, eu facilito ali um processo É. em que o outro, a potência está no outro, né? A potência de aprender está no outro. E é muito lindo ouvir vocês falarem, você, a Bia, a Thaís, desse topar essa mudança, né? Eu e aí aprendi... quando olha para trás fala, nossa, eu fazia aquilo. Nossa, eu aprendi até a fazer figurinha, gente. Os meus estudantes do nono me ensinaram, assim. Então, é uma troca constante, né, gente? Obrigada, querida. Linda, linda, linda. Muito obrigada. Remover a Vânia. E vamos chamar Selminha, Selma Brito. A Andresa não está. A Andresa está no chat aí, fazendo várias mensagens. Mas Selma Brito sempre aqui com a gente para fazer um amarrado, né? Para fazer aí uma síntese de tudo que a gente ouviu na live de hoje e trazer esse sentido do ser aprendente, de uma organização aprendente, né? De uma equipe que aprende junto e topa esses processos, né? Boa tarde, Selminha. Boa tarde, pessoal. Mais uma sexta-feira aqui conversando com vocês. É um prazer muito grande e cada vez os temas ficam mais desafiadores, né, para a gente poder pensar na escola, né, Lu? E você estreando aí como facilitadora desta conversa, também está sendo muito interessante vê-la. Desafios, né, Selma? A gente bota desafio para os professores, para os educadores, aí bota um desafio para a gente também e vamos lá, a gente topa, né? Claro, precisa viver esses desafios. De tudo que foi discutido, né, sobre o Canvas, bom, o que traz sobre, primeiro, né, é uma forma de visualizar esta cultura aprendente, né, que tem a ver justamente com esse espaço de você visualizar processo, né? Quando elas vão falando, né, as professoras e a coordenadora Thaís, que vão falando assim, né? Poxa, agora eu não vivo mais sem. É porque, de fato, você visualizar o processo torna ele vivo, né? Ou seja, você consegue fazer intervenções, você consegue mudar de rota, você consegue, de fato, né, ver ele acontecendo, é dinâmico, né? Porque todo processo, e principalmente processo aprendente, seja ele do estudante, seja ele do professor da escola, ele é dinâmico. E aí, quando você coloca, que é a característica do Canvas, você de ter uma plataforma visual que simplifique, né, o projeto, então apresenta-se o todo, né, em um plano só, né? Então isso fica muito, então o apelo visual é muito grande, né? Eu tenho o domínio do que está acontecendo com todos, né, do que todos colocaram aqui. Bom, fica muito mais fácil para você fazer as intervenções que necessário, né? Você agrupa também ações, então as ações são agrupadas
então dá o sentido do objetivo, né? E você engaja pessoas, porque você reclama a participação das pessoas, porque está ali. Não é? Está ali o que você se compromete e o que você faz também está ali, né? Porque se você se compromete com uma coisa e faz outra, fica visível para todos o seu compromisso, né? Então, o Canvas, ele propicia isso, e dentro da cultura aprendente, isso tem a ver com o aprendizado em equipe. Né? A possibilidade de aprender em equipe é visualizar o ponto de cada um, o que cada um tem que entregar, quais os domínios que cada um tem, né? E isso sendo um espaço aberto e possibilitando o diálogo. Né? Então, as pessoas podem interferir, podem dizer do que é melhor, podem ajustar. Então, você percebe de que vem de um Canvas, primeiro, pensado por uma instituição e, com certeza, né, com uma equipe gestora, depois passa na segunda onda, né, para ser estruturado e pensado por suas equipes de professores, ou seja, quem operacionaliza, e vocês já estão na terceira onda, né, de quem vive o Canvas, que são os alunos, como que eles podem participar. Então, na medida que vai avançando, né, já vai se construindo essa cultura aprendente, esse diálogo entre todos esses stakeholders aí, né? Então, essa possibilidade de diálogo vem justamente desse modelo, e aí a gente vê bem na fala delas, bem característico, uma coisa que a gente vê na teoria, e aí, né, a gente lê na teoria e a gente identifica na prática, que é a quebra da hierarquia, né? É como Vânia diz, né? Vânia traz isso, e não só Vânia, como Thaís. Primeiro, Thaís, né? Thaís Trazendo também, de que a gente foi aprender alguma coisa, volta para a equipe, nós não conseguimos traduzir exatamente o que era, deu ruim, né? Nós voltamos dizendo, gente, peraí, alguma coisa aconteceu. Não, não é nada disso, né? Nós aprendemos como eles fazem, mas a gente tem que traduzir e fazer do nosso jeito, senão não dá certo. Bom, isso diz sobre uma quebra de hierarquia vertical, né? Você fala agora de comprometimento de pessoas para fazer alguma coisa. E aí Vânia vem e arremata, olha, se você pensar assim enquanto equipe gestora, eu já estou pensando assim como professora, que é a primeira vez que eu ouvi como que aluno vai mexer no meu planejamento. A gente saber de que tudo que a gente faz é através de nós, mas não é nosso, né? Isso fica claro. E o Canvas possibilita. O Canvas é um modelo de planejar as coisas. Você pode ter outros modelos, mas o que o Canvas está dizendo? Quanto mais visual esse modelo for, melhor. Quanto mais simplificado ele for, melhor. Né? E para simplificação você precisa do agrupamento. E quanto mais ele atrair engajamento. Bom, aí a gente achou o modelo Canvas que deu tudo isso. Né? E aí a gente precisa, né, dentro do planejamento, conceber o que a gente quer, integrar as partes para realizar, né, aquela concepção de educação que nós temos, e aí a gente passa, que é justamente o Canvas tem, né, que vocês disseram aí, quando chega agora para o aluno resolve como ele quer fazer. Né? Então, se a direção está clara nas primeiras etapas do Canvas, a direção é clara, né? E aí vem para a equipe mesmo responsável por isso, que é a escola e os professores. O que passa para os alunos? O como. Então, a direção é clara, nós precisamos ir para lá. Agora, vocês chegar podem lá, dizer, exatamente. Pelo que vocês são e o que vocês sabem, como chegar. Né? Então, é por isso que entra agora os meninos para resolver essa questão e o compartilhamento. Porque a gente também ouviu aí o compartilhamento. Quer dizer, no momento que a equipe se sente fortalecida e dominante, ela se sente à vontade para compartilhar com outras equipes, e o Elvira tem feito muito isso, né? Então, a gente conversou agora com a Rede Certos, que viu, né, o Elvira, né, e o Elvira convidou e abriu o seu espaço, e a Rede Certos veio e bebeu nessa fonte, e aí realinhou para eles, e hoje, né, o que Thaís diz, já tem outros modelos de Canvas que a gente está fazendo, inclusive, para a gestão, né? Que já vai se diferenciando e construindo o caminho deles. Assim, e isso diz sobre essa cultura aprendente, né? A cultura aprendente é exatamente isso. E a gente buscando cada vez mais o nosso domínio, que é justamente essa possibilidade de criar, né, o que a gente precisa criar para nos manter não tanto reféns dos acontecimentos, né? Então, quando a gente entende o que a gente faz, né, e se prepara para isso, diga.
ficou muito claro na fala das meninas também a questão da visão sistêmica e da identidade de cada escola, né, Selma? Então, como é que você consegue tangibilizar a complexidade que é você olhar para um planejamento pedagógico de um segmento de forma sistêmica, que você consiga ali ver o todo? E as meninas trouxeram alguns indícios na fala de que o Canvas favorece essa visão, né? Exatamente. E a questão da identidade, tanto é que a Thaís, quando ela pegou exatamente o do Elvira e foi aplicar no dela, a identidade não bateu, e aí não faz sentido, porque tem uma visão sistêmica e tem uma aprendizagem que é de cada lugar, né? Então você tem que territorializar ali o Canvas para a realidade que você está vivendo mesmo, né? É por isso que essa linguagem, né, essa simplificação, ela é necessária, porque a complexidade é muito grande. Se a gente não simplifica, a gente não tem esse olhar, a gente não consegue fazer essa visão 360. E é por isso que o Canvas, ele propicia isso, porque ele é um plano simplificado de tudo que ocorre. Você imagine, né, que isso é disponibilizado na porta das salas, então todo mundo vê aquilo e todo mundo vê o trabalho de todo mundo ali. Né? Então é muito mais fácil você dizer, olha, a atmosfera literária vai entregar isso que eu também estou entregando, mas de um outro jeito. Né? Então isso ajuda na percepção e na leitura sistêmica. Né? E a leitura sistêmica é a base da cultura aprendente, né? Ler complexidade, porque nós estamos no mundo complexo, então não dá para não ler complexidade, né? É bem por aí. É isso, foi ótimo o nosso papo. Mais algum insight aí que veio dessa conversa? A gente tem aí 3 minutinhos. Pessoal do chat, muito, muito obrigada. Vi vários comentários aqui poderosos e potentes, né? Mais uma vez, quem quiser saber mais a respeito, enfim, a gente está lá na Rede Aprendente super aberto para trabalhar. Lu, eu queria chamar a atenção que tudo isso, quando você dá visibilidade, né, que todos conhecem o trabalho de todos, você gera também uma confiança operacional dentro da escola muito grande. E a desconfiança, né, eu vou falar do contrário, ela tem sido, né, um distrator muito grande na inovação dentro das escolas. A gente desconfia da capacidade do aluno, a gente desconfia da capacidade do professor, o professor desconfia da capacidade do gestor. A desconfiança, ela gera, né, uma inércia muito grande. E a confiança operacional, ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer e faz bem feito o que precisa ser feito. Então, isso gera, o movimento flui com muita velocidade. Né? É o que está claro, né, também na fala de Bia. Né? Na fala de Bia tem essa característica, né, dela, ela vai desenvolvendo, ela diz, olha, onde eu cheguei, né, como eu comecei e onde eu cheguei, como fica fácil para a gente agora, né, desenvolver isso que parecia uma coisa muito difícil, muito complicada. Sim. Né? E isso, essa geração dessa confiança operacional, isso é muito importante. E de todo mundo, né, Selma? Dos educadores para entender o projeto da escola, dos pais, das famílias, né, e dos estudantes, enfim, acho que vai irradiando aí essa confiança, né? Sim, a partir de processos que são muito claros e visíveis para todo mundo, vai dando uma transparência também nessa comunicação, né? Sim, claro, claro. E você também vê o seguinte, começa na educação infantil, que foi o que Bia disse, né? Então já tinha uma experiência na educação infantil, mas quando chega para o fundamental a complexidade fica maior, e aí a gente vê Vânia lá no ensino médio, e como os meninos no ensino médio, no fundamental, anos finais, como eles vão colaborar, né, para que essa onda de volta chegue até a educação infantil também, e a gente possa ter a participação das crianças nisso, né? Vai ser muito interessante esse movimento ainda que vamos viver. Muito bom, gente. Obrigada, Selminha. Acabamos aí no horário. Pois é. Obrigada, gente. Tá vendo? Estava aqui acompanhando. A Andresa chegou aqui, mas ela nem quer dar tchau para vocês, porque ela tem 25 segundos para dar. Tchauzinho, pessoal. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Beijo. Tchau, tchau.